Olá, eu gostaria hoje de falar sobre alguma coisa que eu vejo que tem uma importância muito grande. Existem determinados tipos de procedimentos que a gente chama off-label. Então significa o quê? Que esse procedimento ele vai ser realizado de alguma forma que está fora das instruções de uso. Isso se refere a algum dispositivo que a gente vai utilizar para fazer esse procedimento. Então é um procedimento que não está na bula, como se tomasse um remédio para outro fim que não aquele que a bula especifica. Isso tem algumas implicações legais, mas para os cirurgiões isso é muito comum, porque às vezes a gente encontra determinadas situações, tanto de anatomia ou situações clínicas complexas, que a gente não tem um dispositivo especificamente desenhado para aquela condição e a gente tem que fazer alguma modificação. A gente faz uma modificação no dispositivo ou uma modificação na forma do uso, alguma coisa assim. Isso é feito de forma bastante frequente em todos os serviços de cirurgia endovascular e cirurgias de cardiologia intervencionista, e não é uma coisa que acontece raramente, é muito frequente. E a habilidade para se tratar, para se fazer esse tipo de técnica, depende de um conhecimento muito sólido daquele que se propõe a fazer, porque além de ele conhecer a parte médica, ele tem que conhecer o comportamento, o modo de construção, como é feito esses dispositivos endovasculares. Eu vou exemplificar aqui algumas coisas que podem ajudar todos a fazer isso com mais segurança, né? O primeiro deles é no planejamento. O planejamento de uma prótese fenestrada ou a modificação de uma prótese com ramos internos ou ramos externos, ela é bastante complexa, mas pode ser feito no que a gente chama dentro da sala no back table. Então você desmonta o dispositivo e vai modificar ele segundo as necessidades anatômicas. Então, para esse planejamento, talvez uma das coisas mais importantes que tenham é a avaliação da anatomia disso que você vai fazer. E normalmente o cirurgião ele tem que localizar para fazer uma prótese fenestrada, por exemplo. Então isso aqui é uma aorta, aqui onde estão os vasos viscerais, tronco cilíaco, mesentérico e as renais. Eu tenho que localizar onde estão nascendo para localizar as fenestras no meu dispositivo. Isso é feito de várias maneiras. Eu vou falar como a gente faz no nosso serviço. Hoje em dia a gente pega o arquivo DICOM, transforma ele num outro tipo de arquivo que chama STL ou OBJ. Esse arquivo é compatível com uma impressora 3D. E daí a gente imprime essa aorta para justamente saber como é que é essa anatomia na sua realidade, porque isso ele replica exatamente a informação que a tomo te dá. Mas a gente tem feito diferente. A gente pega aquele segmento onde vai ser feita a fenestra e segmenta ele na impressora 3D, e eu vou citar aqui, por exemplo, esse aqui, né? Eu pego só o segmento onde estão os vasos. E daí eu retiro os vasos dali, vocês vão ver no filminho ali que a gente está pondo, e deixa no lugar do vaso, na origem dele, um orifício. Isso aqui a gente utiliza como um molde, a gente esteriliza, leva para a sala, coloca isso em cima da prótese que eu vou utilizar e com isso colocado em cima da prótese eu vou marcar onde é que eu tenho que fazer as fenestras. Isso é um detalhe, é um refinamento na hora do planejamento que te permite ter uma precisão muito grande. E vocês todos que têm experiência com prótese fenestrada sabem que isso é difícil. A outra questão é que a gente sempre utiliza um segmento de prótese reta, de uma prótese torácica reta, por exemplo, para fazer esse colo com as fenestrações e depois coloca a prótese bifurcada por dentro. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem um espaço muito maior entre o Z metálico da prótese nas próteses retas, e isso me permite ajustar as fenestras em locais
longe dos arames da prótese, diferente das próteses bifurcadas que tem um congestionamento no colo proximal de arame muito grande, onde eu teria que fazer a fenestra. Então me dificulta muito ter uma fenestra longe de um arame, livre de um arame. Isso é um outro detalhe. E para finalizar para vocês, uma outra sugestão, ela tem a ver com a remontagem da prótese. Cada vez que a gente vai reintroduzir a prótese no seu sistema de entrega, eu tenho uma dificuldade muito grande de comprimir ela novamente e fazer com que ela entre dentro do sistema de entrega sem ter nenhuma torção ou modificação ou danificar a sutura das marcas radiopacas dos orifícios, das fenestras. Então eu vou mostrar para vocês, a gente tem aqui no serviço um aparelho que ele é reesterilizável, né? É um equipamento pequenininho, portátil, de uso manual. A gente põe a prótese aqui e ele faz um crimping, um squeeze, né? Um fechamento da prótese bastante uniforme e permite que você vá reencapando o catéter introdutor, recolocando a prótese lá dentro sem nenhuma dificuldade, né? E coloca com uma rapidez muito maior. Então não tem aquela coisa de ficar amarrando e ficar fazendo tudo isso. Isso é uma vantagem muito grande, porque te dá uma certeza de que o dispositivo vai estar alinhado longitudinalmente, sem nenhuma distorção ou sem nenhuma torção dentro do catéter. Então, quando você disparar o dispositivo, você vai ficar com ele na posição exata. Outra coisa que a gente faz, a gente não solta o free flow e faz a marcação costurada das células com ele preso ainda no free flow. E depois só reencapa um segmento curto para depois pôr a prótese bifurcada ali dentro. Então isso facilita e traz uma segurança maior para quem quer fazer uma prótese fenestrada de uma forma muito mais, com mais tecnologia, com mais segurança e muito parecido ao que se faz dentro de uma fábrica. Tá? Eu acho que era isso que eu queria falar, eu não lembro se tem mais algum detalhe, mas se eu lembrar de mais alguma outra dica ou outra novidade sobre esse tema, eu volto a gravar alguma coisa. Até logo.